E a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, por favor. Amém. Filipenses 2, eu vou ler a partir do verso 12. No dia que você for achando, se puder ficar de pé para nós lermos juntos. Amém, queridos? Todos acharam? Filipenses capítulo 2, verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todo vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é que eu espero enviar, tão logo tenho visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque o vistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, o Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Obrigado, Senhor, por tua graça, por teu amor, por tua bênção. Ó Deus, obrigado pela palavra do Senhor, Pai. Ministra ao nosso coração a tua palavra, Senhor. Revela-te a nós, ó Deus, somos o teu povo, somos rebanho do teu pastoreio e queremos ser apacentados pela palavra de vida do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos continuando, então, a exposição da carta de Paulo à igreja que está lá em Filipe. Estamos ministrando nessa parte agora, né, já alguns domingos, sobre a mente de Cristo. Paulo fala, né, ele exorta os irmãos em Filipe a terem a mente de Cristo, a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? E ele vai trabalhando isso no capítulo 2, esse aqui é o cerne, né, dessa carta, e ele fala do desenvolvimento da salvação. No que nós lemos aqui, no verso 12, ele fala assim, para que a gente desenvolva a salvação. A segunda parte fala assim, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. E o verso 13 ainda diz, porque Deus é quem efetua tanto em vós como tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. E aí Paulo, né, a gente já compartilhou isso, ele está insistindo para que a igreja desenvolva a salvação, e desenvolver a salvação que é ter a mente de Cristo, é você conhecer o que da parte de Deus se revela como vontade de Deus, e ter o sentimento que houve em Jesus, que se humilhou, que se esvaziou de si mesmo, né, e de que se entregou em obediência. Amém? Os versos 7, olha o que diz o verso 7. Quando fala de Cristo, do capítulo 2, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de
servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus é essa atitude, né, de obediência, de humildade. E nós compartilhamos que humildade é o oposto de orgulho. O orgulho é essa postura soberba de viver pelo meu ego, pela minha vontade. Mas a humildade é reconhecimento de que a nossa vida está em Deus, que nós somos criados por Ele, nós somos feitos por Ele e tem uma vontade para nós. Então, me humilhar é descer de si mesmo. Na verdade, descer de si mesmo e abaixar-se para os irmãos. Tanto que ele fala, olha, não tenha cada um como superior aos outros, mas antes se coloque os outros superiores a si mesmo. Então, a atitude de humildade é abaixar-se, no sentido de se tornar um apoio, um suporte para abençoar o irmão segundo a vontade de Deus. Então, é um sentido muito elevado. Jesus se humilha para fazer a vontade do Pai. Ele vem em forma de servo, morre morte de cruz para nos salvar. Amém, querido? Essa é a atitude, ele se esvazia. Jesus não negou a si mesmo, ele ocultou a sua glória como Deus. E ele se esvazia, ele oculta a sua glória e ele se humilha para vir como servo e obedece. Amém, querido? E morte de cruz, porque essa era a vontade de Deus. Amém? E aí Paulo está falando disso, essa necessidade que nós temos, né, irmão, de lidar com essa questão das nossas vontades, dos nossos desejos e se render à vontade de Deus. E ele vai trabalhar essa questão de ter a mente de Cristo, né, de nós termos esse sentimento que houve em Cristo e de realizar e nos rendermos ao realizar de Deus. Deus é que realiza em nós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Nós já compartilhamos sobre isso. E aí nós trabalhamos depois em 3 personagens aqui, então, que manifestam a mente de Cristo. O primeiro, Paulo. Né? Paulo, nós compartilhamos aqui até o verso 18, a atitude de Paulo em se esvaziar, em se humilhar, no sentido de abençoar a igreja e fazer a vontade de Deus. Amém? Alguém que tem a mente de Cristo, alguém que teve o mesmo sentimento, que tem a mesma atitude. Depois nós compartilhamos quem? Quem foi o segundo aí que nós compartilhamos? Quem estava aqui no culto domingo? Timóteo. Compartilhamos aqui sobre a atitude de Timóteo, que Paulo faz uma referência a ele, né? O verso 20, o que Paulo diz? Porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos os outros, todos eles no sentido de todos os outros buscam, ou seja, a maioria busca o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E mais, ele fala no verso 22, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho comigo como filho ao Pai. Paulo deseja enviar Timóteo até a igreja que estava em Filipe. Né? A gente precisa entender, Paulo está preso, a igreja de Filipe manda assistência para ele, né? Manda recursos para Paulo. Quem que foi o mensageiro? Quem que levou o auxílio da igreja até Paulo? Que foi até Roma, teve que encontrar Paulo e entregar isso para Paulo. Quem foi, irmãos? Epafrodito. Timóteo, ele deseja enviar Timóteo porque ele queria ter notícia agora da igreja que estava em Filipe. Então vamos pegar aqui a cronologia. Paulo está preso, amém? A igreja de Filipe já tinha não só uma vez, mas uma segunda vez tinha mandado oferta para Paulo, porque Paulo está dedicado ao evangelho e ele precisa de recursos. E a igreja, reconhecendo, né, o cuidado de Paulo, sendo uma igreja filha de Paulo, a igreja tendo notícia, ela manda suprimentos para Paulo, né, recursos financeiros e outras coisas mais, eu não sei exatamente o que foi, mas eram coisas que Paulo precisava, e aí alguém tinha que ter à disposição. Porque nem assim, irmão, vai ali na casa do fulano e leva para nós essa oferta da nossa parte, ou essa cesta básica, ou esse recurso financeiro. Aí você pega um carro, gasta uma parte do seu tempo, vai lá, faz a entrega, aí você pode voltar. Como é que Epafrodito estava? Onde é que ele estava? Em Filipos. Paulo está onde? Em Roma. Tinha carro na época, irmão? Tinha ônibus? Tinha avião?
não tinha trem, não tinha carro, nem bicicleta. Então você vê que bicicleta é uma benção. Pensa, irmãos, naquela época a bicicleta era o show, era o ápice, né? Mas ele tinha que ir para um lugar distante. Então, para Epafrodito ser o mensageiro da igreja de Filipe, que leva donativos e auxílio para Paulo, ele tem que deixar primeiro o quê, irmão? O que Epafrodito teve que deixar primeiro? A sua casa, deixar o contato com os irmãos. Ele teve que deixar um monte de coisa para trás, não teve? Teve que deixar muitos interesses para trás, porque ia ser uma coisa rápida? Não ia ser. A viagem de ida ia ser longa, tinha muito risco. Ele tinha que chegar lá e encontrar Paulo. Porque hoje você pega assim, vai na casa de fulano e fala assim, como é que chega? Não, peraí, estou mandando para você aí um localizador. Aí você clica lá no localizador, ele te dá o caminho, você escolhe se você quer com voz ou não, e te fala, vira à esquerda. Na praça rotatória, segunda entrada, direita. Então você tem a tela e tem a voz, aí você chega lá. E quando chega lá, chegamos no destino. Aí você clica em concluir, você está na porta. Não era desse jeito. Aí você imagina você chegar em Roma. Será que Afrodito conhecia Roma? Ele se dispõe a ir lá, encontrar Paulo. Paulo está preso. Olha o tamanho do risco. Então, Epafrodito é essa pessoa. Precisamos entender o que Epafrodito fez. Essa pessoa que estava lá e ele estava com Paulo. E ele leva esses donativos da parte da igreja que está em Filipe para abençoar Paulo. E isso traz grande conforto ao coração de Paulo. Então, Paulo está extremamente agradecido e encorajado, porque isso trouxe um encorajamento para Paulo. Olha, eu estava ali na prisão, mas a igreja não tinha se esquecido de Paulo. Os irmãos não tinham se esquecido. A igreja não somente orava, mas a igreja agia. Tinha uma ação da parte da igreja, tinha uma disposição da parte da igreja. E isso fala muito ao nosso coração. Porque às vezes nós somos supersticiosos, a gente só quer orar, mas a gente não tem disposição de fazer. A igreja não só orava, irmão. A igreja se dispunha. Houve uma ação da igreja. Não era fácil. Não era fácil. Não era simples. Mas era necessário. A igreja nunca pode se mover pelo que é fácil, pelo que é simples. Nós devemos nos envolver por aquilo que é necessário e que era a vontade de Deus. E assim que Epafrodito foi. E ele encoraja Paulo. Então foi muito abençoador. Então ele está grato por essa comunhão com a igreja, pelas dádivas da igreja. Porém, ele está preocupado com o que aconteceu com Epafrodito. Porque Epafrodito, nesse processo de sair de Filipos e ir até Roma, ele adoeceu. Ele ficou doente. Não se sabe se ele saiu já doente, essa doença se agravou ao caminho. Não se sabe se ele pegou a doença no caminho. Não se sabe se ele adoeceu quando chegou em Roma. Não se sabe. Mas ele ficou doente. E aí o apóstolo Paulo diz aqui, olha no verso 30. Visto que por causa, amém, querido? Capítulo 2, verso 30. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte. Ele teve quase a morte. Paulo fala que no verso 28, ele fala assim, por isso tanto mais me apressa em mandá-lo para que vendo novamente vos alegrais e eu tenha menos tristeza. Porque no verso 26 ele fala assim, com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então você veja a situação do coração de Paulo, né? É incrível a atitude do coração de Paulo e a atitude de Epafrodito, porque Epafrodito ele tem essa disposição, ele vai com essa disposição, ele deixa muita coisa para trás, estava deixando o tempo com família, o tempo com a igreja, ele ia correr os riscos da viagem, ia correr o risco de estar em Roma, ter que procurar Paulo, que está encarcerado, encontrar Paulo, levar esses donativos para Paulo, e depois tinha que fazer todo o caminho de volta. Nesse processo ele adoece e demora. E aí Paulo fala que Deus teve muita misericórdia dele, de Paulo e de Epafrodito, porque Deus poupa Epafrodito. E poupa Paulo. Imagina a dor do coração de Paulo se Epafrodito morresse em Roma. Como é que seria isso? Ele deixou tudo para abençoá-lo. Então o coração dele ficou pesadíssimo, porque ele percebe tudo o que acontece e ele ora para Deus ter misericórdia não só de Epafrodito, mas dele também e da igreja.
Porque Epafrodito é o mensageiro da igreja. Ele poderia ter morrido. Isso ia ser uma tristeza muito grande para o coração de Paulo. Mas Deus poupou Paulo. E aí ele manda Epafrodito de volta agora, porque esse mesmo Epafrodito que levou os donativos, agora ele está levando o que na mão dele? Vai voltar para Filipe. Não é isso que ele disse aí? Verso 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. E está mandando Epafrodito, e Epafrodito está levando o quê? O que está levando lá para Filipenses, para a igreja de Filipe? Ele está voltando para a cidade, Filipe. O que ele está levando? A carta. Ele está levando a carta, irmão. Quem levou a carta à igreja é o próprio Epafrodito. Paulo está escrevendo essa carta e ele entrega a carta na mão de Epafrodito. O mesmo Epafrodito que foi mensageiro da igreja de Filipe para abençoar Paulo, ele agora é o mensageiro de Paulo levando uma carta para a igreja. É ele que leva a carta. Então ele tem essa atitude, aí Paulo encaminha ele de volta por dois motivos principais. Primeiro, ele precisava voltar mesmo. Segunda coisa, ele quer que a igreja se alegre em ver Epafrodito. Porque a palavra de Deus diz que Epafrodito ficou muito preocupado quando ele teve notícias que a igreja em Filipe ficou sabendo que ele estava doente. Olha o verso 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós. Paulo está escrevendo para a igreja de Filipe. E ele vai levar essa carta. E ele falou, estou demandando para vocês Epafrodito, visto que ele tinha saudade de todos vós. Claro, ele veio de lá e já fazia muito tempo. E ele estava angustiado, por quê? Porque ouvistes que adoeceu. Então, você imagina o coração e o sentimento e a atitude e a mente de Epafrodito. Epafrodito está angustiado porque a igreja tem notícia que ele está adoecido. E ele, de vez de falar assim, ainda bem, né? A igreja esqueceu de mim. Ele tinha um coração tão ministrado em Deus, tão correto em Deus, ele tinha uma atitude tão humilde, que ele falou assim, meu Deus, a igreja está preocupada comigo, olha só. Ele foi, ele se deu, ele correu risco, ele levou os donativos, viajou, deixou a igreja, deixou a família, vai a Roma, encontra Paulo, fica doente, a igreja fica sabendo que ele está doente, e ele fica angustiado, porque a igreja estava preocupada com ele. Amém, querido? Ele está preocupado com a igreja. A igreja está preocupada com ele, mas ele está mais preocupado com a igreja. Esse é o coração. É nisso que ele manifesta. Ele não está assim, ainda bem que lembraram de mim. Se preocuparam comigo? Será que algum de nós falaria isso, irmão? Ou se não falasse, ia pensar, né? Achei que você tinha esquecido de mim. Irmão, quando a gente pensa assim, o que está no nosso coração é orgulho. É orgulho. E não havia orgulho no coração de Epafrodito. Antes de ver, ele falou assim, lembrar de mim, também tinha que lembrar mesmo, né? Porque afinal de contas, eu passei um risco danado, peguei uma enfermidade e quase morri, pelo menos isso, né? É bom ficar preocupado mesmo. Não, a atitude de Epafrodito não é essa. Porque Epafrodito não é vitimista, ele não é vítima. Epafrodito, ele deixou o conforto da casa, da família, da igreja e assumiu o risco por causa do evangelho. Ele fez isso por amor de Cristo. Ele não fez isso para ser reconhecido. Ele não fez isso porque ele queria que depois os holofotes estivessem sobre ele. Ele não fez por orgulho, ele não fez por ganância, mas ele fez por humildade. Epafrodito é um exemplo de alguém que manifesta a mente de Cristo, pois Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, ante a si mesmo se esvaziou e se humilhou. Por isso que Epafrodito, ele é um exemplo, amém? Que nós devemos mirar, um exemplo de quem tem a mente de Cristo, de quem tem o coração resolvido, de quem é humilde, de quem não pensa de si mesmo mais do que convém. É o próprio apóstolo Paulo que escrevendo na igreja fala assim, não pensem de vós mais do que convém. Amém, querido? Ele tem essa atitude. E Paulo deseja enviar ele nesse sentido, porque ele deseja que ele vá também, a igreja se alegre por ver que ele está curado,
e a igreja leve a carta. Aí ele vai fazer recomendações em relação a Epafrodito, porque a carta de Paulo é uma carta de um pai amoroso, mas é um pai que está corrigindo os seus filhos, porque ele está lidando com a igreja. Qual que é o risco que havia na igreja? Partidarismo. Lembra? Nós compartilhamos. A igreja estava tomando partido. Havia na igreja pessoas tomando partido desse lado e partido daquele outro. Qual que seria o resultado do partidarismo dentro da igreja, irmão? Uma igreja que vai tomando partidos, em que o eixo dela não é Cristo, em que Cristo não é centro, que algum toma esse partido, o outro toma o partido. Qual que é o resultado final? Divisão. Paulo está preocupado com a igreja e ele quer lidar com essa fraqueza da igreja para que não haja partidarismo, para não que haja contenda, para que a igreja tenha humildade, para que eles se entendam, para que eles resolvam seus problemas internos, para que eles resolvam seus problemas de relacionamento, para que eles sejam maduros, para que a igreja seja uma igreja resplandecente de verdadeiros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e pervertida, no qual eles precisavam resplandecer como luzeiros. É a palavra que ele falou para a igreja. Amém, querido? E Epafrodito é esse exemplo de um homem que tem a mente de Cristo. E aí, nós olhamos aqui, existem algumas outras coisas que me chamam muita atenção da vida de Epafrodito também. Vamos continuar aqui no texto. Paulo, da verdade, então fala que vai mandar Timóteo para ter notícia também deles. E também depois fala que vai mandar que ele desejar ir. E o verso 24 fala assim, eu estou persuadido, Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Aí o verso 25 ele fala, então, julguei, todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Paulo poderia falar assim, não, Epafrodito, fica aqui comigo. Ele vai mandar Timóteo, fica aqui comigo, ele está preso. Seria um alento para ele, não seria, irmão? Mas ele está mais preocupado com quem? Com a igreja. Você vê que Paulo nunca está preocupado com ele. Por que Paulo nunca está preocupado com ele? Porque ele sabia que aquele que o ama, que o chamou das luzes para as trevas, intercede e o guarda. Ele sabia que ele era amado por Deus. Ele podia deixar os irmãos ir e atender à necessidade da igreja. Então ele fala, olha, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, aí vai trazer algumas coisas muito importantes. Por um lado, o que Epafrodito é para ele? Meu irmão, fala assim, meu irmão. Amém, querido? Olha para quem está perto de você, o que ele é seu. Fala para ele. Como é que você fala? Você fala de boca cheia? Meu irmão, minha irmã. Meu irmão. E é uma palavra assim, que quando ele fala, é um sentimento de família. Meu irmão. Fala com a boca cheia, né? Com alegria no coração. Meu irmão, minha irmã, minha família. Paulo tem esse sentimento em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Eles são meus irmãos. E Epafrodito é meu irmão. E é mais do que apenas como igreja. Ele é meu irmão no sentido que ele compartilha a vida. Ele é chegado. Tem gente que é chegado. Ele é chegado. É alguém próximo. É alguém que se aproximou de Paulo com amor. Epafrodito se fez próximo de Paulo. É ele que tomou a decisão. Ele tomou a decisão de ir, ele tomou a decisão de correr risco, ele tomou a decisão de viajar, ele tomou a decisão de ficar afastado da igreja, da família, por amor a Paulo. Ele se fez próximo, ele amou Paulo como a si mesmo, meu irmão. Amém, irmão? É assim que nós precisamos ver. E aí, Paulo é muito ministrado por isso. Então, ele fala, vou mandar para vocês Epafrodito. Ele começa a falar das características de Epafrodito. Meu irmão. Alguém muito chegado, alguém muito próximo, alguém que me é caro, né? Às vezes a gente escreve uma carta para alguém, você escreve assim, caro fulano. Já escreveu? Alguém já escreveu para você? Caro Mário Júnior, caro, por exemplo, Osmir, caro Elvis. O que eu estou dizendo? Que ele me é caro, que ele me é precioso. E se a gente quiser ser mais em paz, fala assim, caríssimo. Caríssimo, caríssimo significa o seguinte, eu pagaria qualquer preço, porque a tua amizade é tão preciosa para mim, que é impossível medir preço, caríssimo.
Eu tenho um amigo nosso, eu tenho um amigo que engenheiro civil também, e aí faz tempo até que eu não tenho encontrado com ele. E aí ele, quando eu escrevia assim, que queria falar comigo, ele falava que eu era meio lento para responder no WhatsApp. Ele ligava para mim às 6h30 da manhã, também não era brincadeira, não, fala sério. Ele amanhecia pensando numa necessidade da obra, nós estávamos fazendo uma obra, pensando em serviço para ele, e ele era uma pessoa extremamente ansiosa. E assim, eu acho que ele dormia com aquilo na cabeça, porque não pode, porque 6h30 da manhã ele ligava para mim. Meu Deus do céu. Aí você já toca 6h30, o coração já sai na boca, né? Porque você fala, meu Deus, quem tá me ligando 6h30 da manhã? 6 horas, às vezes, me ligou até às 6. Aí eu olhava e vi o nome dele, né? Gravado, não atendia. Falava, eu já sabia. Primeira vez eu atendi, porque eu sei lá o que está acontecendo. Atendi, acho que uma segunda, terceira, depois eu não atendia. Aí eu falava, para, pensava comigo. Mas senão que eu levantar, que eu lavar o rosto, que a voz fica menos grossa, que de manhã você não consegue nem falar, depois vai ouvir a voz, você vai lá, escova o dente e tal. Aí você consegue falar no telefone. Aí ele falava assim, aí ele escrevia depois para mim, falou assim, caríssimo. Caríssimo Mário Júnior, me atende. Aí quando eu encontrava alguém, você tá vendo tanto que isso é precioso para mim, ó, caríssimo. Eu falei, eu sei. Ele tinha essa liberdade, mas eu me lembro muito disso. Quando eu me lembro de caríssimo, eu me lembro dele. E realmente a gente tem uma amizade que um é muito caro ao outro. Aí Paulo fala, meu irmão, é uma palavra fantástica, porque está cheia de carinho, de reconhecimento de algo que é precioso. Nós temos que ter essa perspectiva uns dos outros. Ter a mente de Cristo é entender o valor do meu irmão. E é ser para o meu irmão algo que ele possa dizer com a boca cheia, meu irmão. Sabe que bênção se a igreja puder de ser de nós, meu irmão, minha irmã. Não é alguém que a gente conhece simplesmente, não é alguém que a gente se encontra às vezes no culto ou em alguma atividade da igreja. Meu irmão. É muito precioso, né, irmão? Os irmãos são preciosos, as irmãs são preciosas. E Paulo tem essa atitude, meu irmão. Vou enviar para vocês, Epafrodito, meu irmão. Não estou mandando qualquer pessoa. Eu estou mandando até vocês o meu irmão. O irmão da gente representa a gente, não é? Quando é caríssimo assim, né? Quando é precioso, representa. Depois o que ele diz de Epafrodito? Cooperador. Meu irmão, cooperador. Sabe, quando eu penso em cooperador, é quem está presente nas lutas, coopera comigo no Evangelho. É isso que ele está falando, porque Epafrodito cooperou com Paulo no Evangelho. Meu cooperador, meu irmão cooperador, aquele que está cooperando comigo no Evangelho. E não só isso, o que ele fala mais? E companheiro de quê? De lutas, irmão. Paulo teve muitas lutas, Paulo passou por muitas dificuldades, açoites, apedrejamento, sabe, naufrágios, sabe, tanta coisa. Ele foi perseguido, ele foi injuriado, ele passou por muitas dificuldades. Mas ele considera Epafrodito um companheiro de luta. Quem está lutando por ele, a batalha da fé. Sabe, companheiro fala de uma palavra que é lealdade, lealdade, verdadeiro. Companheiro de lutas é alguém leal, alguém verdadeiro, alguém que caminha comigo. Essa é um resultado da manifestação da mente de Cristo. Por que Epafrodito faz isso? Porque ele conhece a vontade de Deus. Porque é alguém guiado pelo Espírito de Deus. Alguém que a palavra de Deus é viva no seu coração. Então é meu irmão, cooperador, companheiro de lutas. E por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Essas características de Epafrodito. Alguém que é um irmão precioso, alguém perto, alguém presente, alguém que compartilha a vida, um cooperador que está presente nas lutas, que ajuda, que participa, um companheiro de lutas na batalha da fé, leal, verdadeiro. Amém? Isso é o resultado da mente de Cristo. Ele manifesta a mente de Cristo. E aí ele continua dizendo, né?
E por outro lado, isso da parte de Paulo, por outro lado, da parte da igreja, vosso auxiliar nas minhas, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então você veja a preciosidade da vida de Epafrodito. Irmão, como é importante ter pessoas como Epafrodito? Como que nós precisamos ser pessoas assim? Alguém pronto, alguém disposto a perder até a própria vida por causa do evangelho, alguém que deixou conforto, que deixou uma situação tranquila, que se colocou nos riscos da viagem, correu o risco de morrer, se adoeceu por causa do evangelho, Deus dá graça, e agora ele vai voltar, levando a carta até a igreja. Eu vejo como é que ele abençoa a igreja. Todas as formas, Epafrodito abençoa a igreja. Ele abençoa a igreja se dispondo a fazer o que precisa ser feito. Ele abençoa a igreja trazendo de volta as palavras para a igreja. E aí Paulo continua falando. Verso 26, visto que ele tinha então nessa saudade de todos vós, estava angustiado porque o vistes, né, e adoeceu, e com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apressa em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e tenha eu menos tristeza. Então o coração de Paulo ficaria consolado, porque ele correu um risco de se entristecer muito, caso Epafrodito tivesse morrido. Deus livrou Epafrodito da morte, e agora está mandando o Epafrodito de volta para a igreja, para que a igreja se alegre, para que vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Amém, querido? Paulo está preocupado com a igreja, então eu fico vendo assim, essa preocupação, essa atitude, e está mandando Timóteo e está mandando Epafrodito, que são homens que têm o mesmo sentimento de Paulo, que estão preocupados, que estão servos, que são humildes, né, que se esvaziaram, que são servos de Deus, que estão dispostos a ir, pessoas prontas. Quando fala de cooperador, é alguém que também tem que estar pronto, né, querido? Alguém que está disposto, alguém que não fica escolhendo a hora. E essa talvez seja uma grande dificuldade da caminhada da igreja cristã neste século, porque a gente espera um momento confortável. Nós somos dados ao conforto. Irmãos, graças a Deus que nós somos uma geração que tem muito conforto. Você tem muito conforto? Sim ou não? Se você quiser saber, é só olhar para a geração. Olha para a geração de seus pais. Seus pais tiveram o conforto que você teve? Jamais. E seus avós? Nem de brincadeira. E seu bisavô? Muito menos. Então, a gente tem muito conforto. Irmão, eu não sou tão velho assim, né? Talvez um dos mais velhos na igreja. Eu já vivi época em que eu ia na fazenda do meu tio lá em São José do Rio Preto, onde eu passava assim, eu não tinha energia. A luz lá era lampião, gás. Olha, já era um avanço. Porque tinha fazendas vizinhas desse meu tio lá, a fazenda do meu tio lá era a fazenda. Porque a fazenda vizinha de todos que eu conheci vizinho lá, sabe como é que era a noite lá? A luz lá? Lamparina. Querosene, não podia ficar sem querosene. Você já foi na fazenda que tem uma lamparina, você passou uma noite que tem uma lamparina abaixo de querosene, irmão? Aquela fuligem saindo a noite toda. No outro dia você tem que tomar banho, porque você amanhece cheirando querosene. Sua roupa, seu cabelo está impregnado de querosene. Aí, como às vezes não dá para tomar banho no outro dia cedo, você passa o dia cheirando querosene. Irmão, que conforto que nós temos, bate o dedinho, acendeu a luz, olha, coisa maravilhosa. A gente não consegue entender. Aí no meu tio já tinha lampião a gás. Olha, e era encanado, já era uma coisa muito boa. Então já era mais confortável. Assim, lá só tinha lamparina, quando meu tio falava, tal hora tem que desligar o lampião. E estava a meninada lá, menino quer dormir, nem fazendo, você imagina, só quer brincar. Aí nós podíamos ficar mais um tempinho, dava mais 30 minutos aí na lamparina. Aí era aquela farra na lamparina, né? De vez em quando não queimava o dedo, que é aquela bagunça. Mas era desse jeito. Nós de tomar banho, sabe como é que tomava banho? Você toma banho lá na sua casa, o que você faz lá? Você esquenta a água para tomar banho? Esquenta. Você liga o chuveirinho, sai água quente. Ó, pode regular ainda a temperatura. Esse dia não, né? Esse dia está pondo frio, né? Mas esse dia para trás estava frio. Aí a gente liga lá, põe no quente, daqui a pouco põe no frio. Olha o conforto. Lá na fazenda desse tio meu, o que ele fazia? Tinha que esquentar a água no fogão a lenha. Aí baixava a carretinha assim, tinha um baldinho que tinha um chuveirinho embaixo. Quem já tomou banho nesse? Deixa eu ver quem.
Ixi. Ixi. Quem é mais antigo? Ai, já tomou? Ah, eu não sou não, mas já tomou, né? Você foi no museu, né? E viu no museu e deu vontade. Aí eu chegava lá, aí era assim, ó, um balde de água para cada um. Então você tinha que fazer a água render. Então esquentava a água, colocava dentro daquele baldezinho com um pouco de água fria, puxava na carretilha, prendia a corda, e aí tinha um negocinho que você puxava assim, que abria. Aí você tinha que abrir, molhar, ensaboar, molhar de novo. Aquela confusão. Aí o menino gastava a água toda, não tinha, estava todo ensaboado, pensa essa confusão que era, mas tá tudo certo. Conforto, irmão. Aquilo já era bom. Você imagina se tivesse tomado banho no córrego, porque provavelmente deveria tomar banho foi no córrego. Mas aí nós somos uma geração que temos muito conforto. E esse conforto roubou de nós a disposição. Nós temos dificuldade, irmão, de fazer coisas simples. E nós temos que pedir a Deus graça para que a bênção do conforto, irmão, o conforto é uma bênção, mas que a bênção do conforto que nós temos nunca seja um impedimento para nós sermos homens e mulheres prontos, como Epafrodito, pronto a ir, cooperador, irmão, companheiro de luta e das batalhas. É bom o conforto, irmão. Mas o conforto não pode roubar de nós o chamado, porque senão se torna maldição. A gente torna maldito aquilo que foi dado para nos abençoar quando a gente usa de forma errada. Esses homens não olharam para os confortos, porque não era confortável. Não é confortável ficar preso em Roma. Não é confortável sair de Filipe, viajar essa distância toda, achar alguém que está preso em Roma, adoece por lá, depois tem que voltar e traz uma carta de volta. E a carta era uma carta que estava repreendendo a igreja e lidando com a igreja. Não era confortável, mas estavam dispostos. E ele volta, e ainda continua dizendo aqui, no verso 29 agora, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e a palavra, segunda parte, honrai sempre a homens como esse. Amém, querido? A palavra de Deus diz, honra a quem honra. E nós temos que aprender como igreja a honrar homens e mulheres assim, como Epafrodito, que tem essa disposição do coração. E a gente fala assim, puxa, mas como é que a gente honra alguém como Epafrodito? Como é que você pode honrar alguém como Timóteo? Como é que você honra alguém como Paulo? Será que honrar eles seria fazer uma estátua deles? Colocar eles num pedestal, colocar lá algumas inscrições, colocar alguns holofotes naquela imagem ou naquele busto? Será que era isso? Não é isso. Como é que é honrar? Primeiro, honrar em vida é receber essas pessoas com a devida respeito, com a devida honra, porque eles deram a vida por causa do Evangelho. Então, honrem homens como esse, como Epafrodito, como Timóteo. Mas honrar depois da vida, ou ainda em vida, mais do que reconhecer e receber com todo respeito, é imitá-los. Não me diga que você honra seu pai ou sua mãe em atitudes corretas e elevadas se você não imita. Não me diga que você honra Cristo se você não imita Cristo. Não existe honra quando eu não repito a atitude e o exemplo que o outro deu para mim. Honrar Epafrodito, irmão, como igreja, é ter o sentimento que ele teve, é ter a atitude que ele teve, é ter o coração que ele teve, é ter o desprendimento que ele teve, é ser fiel como ele foi fiel. Amém, querido? Honrem homens como este. Essas são as pessoas que precisam ser honradas. Irmão, nós vivemos uma geração que as pessoas estão honrando quem não deve ser honrado. Irmão, existem alguns youtubers aí, alguns influenciadores digitais que estão sendo honrados por uma geração perdida. Eles estão repetindo as atitudes abomináveis. É lamentável. Agora, numa geração perdida, como Paulo fala, numa geração pervertida, corrompida,
vida. É isso que vai acontecer. Agora a igreja precisa honrar homens como Paulo, como Timóteo, como Epafrodito, para que a gente seja realmente resplandecente no mundo em trevas. E honrar é ter a atitude deles. Amém, querido? É ter a atitude deles na minha casa, ter a atitude deles na sociedade, na igreja, onde quer que eu esteja. É ter essa mesma atitude. Honrai sempre homens como este. Ele continua, né? Finalizando o verso 30. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. E eu não vou entrar no capítulo 3, eu acho estranho, porque quando eles fizeram a divisão da Bíblia aqui, essa divisão da Bíblia aqui o pessoal fez para facilitar a localização. Mas tem hora que eles separam algumas coisas que talvez não deveria estar separado. O correto é que a primeira parte, então, do capítulo 3, fizesse parte ainda disso aqui. Seria o quê? Olha, lê comigo. Capítulo 3, verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E eu ia separar a segunda parte. A segunda parte tem a ver com o que continua aqui. Porque a segunda parte é: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva a mesma coisa. Aí ele continua no verso 2. Mas a primeira parte do verso 3 é a conclusão do capítulo 2. O que está escrito? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém, querido? Que o Senhor seja a minha alegria. Ainda que por causa dele eu corra risco, eu passe dificuldade, passe por provações, dificuldades, situações difíceis, sofra tristezas, decepções, mas que eu nunca perca a alegria da certeza do chamado que eu tenho em Deus. E aí a alegria não é resultado de uma circunstância. A alegria é a certeza revelada ao meu coração e à minha mente pelo Espírito Santo que Deus me ama e me chamou para a sua glória. O seu louvor é me deleitar nele. A alegria é me deleitar no Senhor. Ainda que eu esteja em meio à tempestade. Não me alegrar pela tempestade, porque se eu me alegrasse pela tempestade seria loucura. Não. Em meio à tempestade, alegre-se no Senhor. Porque Ele é o Deus soberano e, ainda que você não compreenda, Ele há de conduzir a sua vida em glória. Alegrai-vos no Senhor. É a oração de Paulo. Alegre-se no Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Não importa o que está acontecendo. Não importa lutas, dificuldades. O trabalho de vocês no Senhor jamais será em vão. Amém? Paulo, ele faz esse apelo na capítulo 2, para que a igreja tenha a mente de Cristo. Tende em vós, verso 5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que vocês tenham a mente de Cristo. Amém, querido? Que vocês conheçam o que se revela da parte de Deus. Que vocês conheçam como palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Amém? Que vocês se coloquem diante da palavra e falem: Senhor, me inspira e me ensina. A palavra de Deus precisa ser lida e meditada. Amém, queridos? Nós temos um privilégio gigante, enorme, de podermos ler, de estudar a palavra, de termos a palavra traduzida na nossa língua. Mas não adianta olhar e entender somente essa palavra. É preciso que essa palavra seja vida no meu coração. E essa palavra tem que ser lida nessa atitude e falar: Deus, me inspira. Eu não sei, eu quero ser alguém que tem capacidade apenas de recitar a palavra, de repetir a palavra. Eu não quero ser alguém que tem essa palavra talvez guardada na minha mente e que eu saiba o endereço, o local que está. Eu quero que essa palavra esteja no meu coração. Amém? Porque ter a mente de Cristo é ter a palavra no coração. É ser guiado pela palavra. E Jesus disse, nós já compartilhamos aqui, ele fala no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 63, as minhas palavras, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra de Deus transmite Cristo. E quando ela é ministrada ao meu coração pelo Espírito Santo, ela me faz ser semelhante a Jesus Cristo. Ter o mesmo sentimento, ter a mesma mente, ter a mesma atitude. Atitude que glorifica o Pai. E aí traz ao meu coração uma alegria sem fim. Eu falo, o apóstolo Paulo
Ele é o apóstolo da graça, mas ele é a manifestação da alegria. Porque a gente não vai encontrar facilmente quem passou por lutas tão grandes como Paulo, e é muito difícil encontrar alguém que tem uma alegria tão grande. E a alegria dele é uma pessoa, a alegria dele é Cristo. Amém? Feche teus olhos. Eu não sei se você tem se alegrado, e o apóstolo Paulo está nos convidando aqui. Ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Amém? Ele tem nos chamado a viver de forma alegre, uma certeza de que conhecemos a vontade de Deus, mas também que nós amamos essa vontade. Pede para Deus ministrar isso no teu coração. Conhecimento da vontade e amor à vontade, porque é Ele que realiza em nós o querer e o realizar, segundo a sua própria vontade, em nome de Jesus. Tua bênção, pelo teu cuidado, pelo sangue do Cordeiro, que nos fez filhos de Deus e que nos fez irmãos. Obrigado por essa bênção, por esse privilégio, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, a consolação, a unção, a doce presença do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, Igreja do Senhor Jesus, manifesta aqui e em todos os lugares. E que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que já está em nós, seja conhecido através de nós, nos nossos queridos, nos nossos amados e em todos aqueles que o Senhor nos fizer próximos, agora e eternamente. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.